Ela é apontada como uma das principais ações para os investidores na atualidade. A Sinqia é uma das microcaps da B3 que mais se valorizaram nos últimos anos. E que valorização! Desde janeiro de 2015 até outubro de 2020, a ação da empresa já se valorizou mais de 1.200%. Mas passado não justifica o futuro? Ou, em outras palavras, se uma ação subiu bem no passado, não quer dizer necessariamente que vá seguir subindo. Ou será que vai? Afinal de contas, o que é possível esperar sobre a Sinqia? Esse é o tema do Cafeína de hoje, que traz uma análise completa sobre a empresa. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas desse programa, desse bate-canal no YouTube, no Deezer, no Spotify, sabe Deus aonde você está nos assistindo. Você sabe que quando eu falei sabe Deus aonde, eu fico pensando em outros planetas. Certo. E você sabe que não há, pelo menos não sabemos, de vida em outros planetas, inclusive não pode ter gatos em outros planetas. Sabe por quê, Doni? Por quê? Porque astronomia. Astronomia. Enquanto refletimos a respeito disso, vamos ao que interessa no programa de hoje. Na linguagem dos investidores, as microcaps são empresas relativamente pequenas, com valor de mercado de até 5 bilhões de reais. Nesse grupo, a Sinqia foi uma das empresas que mais chamou atenção. Com um IPO relativamente modesto para os padrões da B3, a Sinqia abriu capital em 2013. Na época, levantou 40 milhões de reais. 7 anos depois, a empresa que desenvolve softwares para o sistema financeiro tem um valor de mercado de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O código da empresa na B3 é SQIA3 e o lucro no primeiro semestre foi de pouco mais de 2 milhões de reais. A Sinqia, alguns devem lembrar, Doni, ela entrou na B3 com outro nome. Era Senior Solution e o código era SNSL3. Aí, em 2018, a empresa mudou de nome, passou para o código atual, que é SQIA3, e, para quem não sabe, é uma empresa que desenvolve tecnologia para o sistema financeiro e registra um forte crescimento nos negócios. É isso, os negócios da empresa se dividem em 4 áreas principais, oferecendo plataformas para bancos, previdência, consórcios e fundos. Agora, tendo esses dados em mente, quais as vantagens da Sinqia para quem quer investir nela? São 5 as principais. Começando pela primeira. É uma empresa que faz muitas aquisições e fusões também, Samidana. Pois é, os negócios da Sinqia são encorpados com a aquisição de empresas concorrentes, inclusive, aumentando aí seus produtos e também a base de clientes. A última compra anunciada no dia 5 de outubro foi da Tree Solution, empresa que fornece software para o sistema financeiro e que tem foco no segmento de câmbio. E nesse negócio fica patente uma característica da estratégia de compra da Sinqia, que é de adquirir empresas ligadas ao seu core business, ou seja, aos mercados que ela atua. Em agosto, a Sinqia já tinha adquirido 100% da Itaú Soluções Previdenciárias, pagando 82 milhões de reais em uma das principais fornecedoras de software e serviços para a área de previdência fechada, com receita bruta de 50 milhões nos 12 meses anteriores à compra. Aliás, foi a maior compra já realizada pela empresa. Agora, Doni, olhando que tem uma empresa aí, adquiriu uma focada em câmbio, a outra em previdência, temos exemplos de como a Sinqia usa as aquisições para reforçar a atuação naquelas 4 áreas que falamos, que são, para recapitular, bancos, previdência, consórcio e fundos. E com uma estratégia ousada, inclusive durante a crise. Exatamente, fazendo aquisições mesmo nesse período tão conturbado, tão diferente. Segundo ponto, a dívida da Sinqia é considerada baixa. Somava 77 milhões e 700 mil reais, segundo o último balanço, referente ao segundo TRI. Valores que ainda não incorporam a compra da Itaú Soluções por 80 milhões. E apesar da política agressiva de aquisições, a Sinqia tem a prática de se expandir usando o próprio dinheiro em caixa, ou seja, ela não se endivida para fazer compras. Uma exceção foi justamente essa compra da Itaú Soluções em agosto, que, ao que tudo indica, fez a dívida quase dobrar. Mas mesmo assim, com 157 milhões, vai representar menos de 10% do valor de mercado da empresa, que pode dizer que tem uma dívida
aparentemente controlada. Bom, dívida controlada, pagamento menor de juros. Com isso, a empresa prefere avançar em um ritmo, digamos assim, mais seguro, não super alavancado e consegue, nesse meio campo, nessa jornada, ainda aproveitar algumas oportunidades. Agora, estamos dando a próxima vantagem, custo Brasil. É isso mesmo, custo Brasil. Por quê? O Brasil tem algumas características, nem sempre são vantajosas. A burocracia, excesso de regulação, muitas vezes um sistema confuso que acaba impedindo a chegada de soluções vindo de fora. Então as empresas estrangeiras olham e falam, olha, tá complicado aqui, vou desistir. Isso é ruim para a sociedade, mas para o concorrente, que assim que é bom. Ela não tem culpa disso por ser uma empresa local. Então ela aproveita esses nichos que acabam tendo menos concorrência para se expandir. Resumindo, não é bom para o país, não é bom para a sociedade, mas é bom para a Sinqia ou para os seus acionistas. É claro que isso acaba prejudicando também as empresas já estabelecidas, o mercado acaba não crescendo como deveria ou como poderia, mas ainda assim, a análise aqui é da Sinqia, isso representa uma vantagem para a companhia. Outra vantagem é o quarto fator, receitas recorrentes, Samidana. Sim, importante. Pois o que acontece? Sistemas informatizados são caros de implantar, depois levam um tempo, né, para rodarem azeitados e ainda exigem suporte. Existe um alto custo para as empresas trocarem seus sistemas. E o tempo de troca também demora. Com isso, há pouca possibilidade de ficar trocando, as grandes empresas ficar trocando isso. Então a maioria dos 370 clientes da Sinqia não vão decidir da noite para o dia que não a querem mais. Então ela tem uma certa previsibilidade dos seus fluxos de caixa, o que é bom, de novo, para os acionistas. Perfeito. Em resumo, a Sinqia tem um fluxo de caixa mais previsível e o que acontece? Sistemas informatizados são caros de implantar, levam tempo para estar em pleno funcionamento, exigem suporte e isso é uma garantia de que dificilmente a empresa vai perder clientes em grande quantidade. E agora vamos finalmente para o último item. A ação SQIA3 é isenta de IR. A gente já fez um programa falando de algumas ações isentas de IR. Sim. A Sinqia, que é a SQIA3, é uma dessas ações. Mas apenas para quem comprou o papel entre 2014, quando começou a isenção, e 5 de setembro do ano passado. Daí em diante, quando houve um desdobramento com a emissão de novas ações, os novos compradores passaram a pagar IR. Então, quer dizer, ao invés de você olhar o programa agora e falar, vou comprar... Por causa disso. Não, aí já foi. Mas se você tiver na carteira as ações da Sinqia compradas nesse período, não pagará imposto, pelo menos se vender até 31 de dezembro de 2023, que foi lá o arranjo que fizeram. Agora, compra de concorrentes, dívida baixa, receitas recorrentes, proteção contra estrangeiros e ainda isenção do imposto de renda. Essas são as vantagens. Mas quais os riscos para o papel? Existem dois principais. O lucro da empresa estar em queda nos últimos anos e a expectativa de recuperação da economia, do que vem por aí, sabe? Pois é, como qualquer empresa, sim, que depende da economia para ter mais negócios. A nossa economia está em retração, o que reduz investimentos e isso acaba afetando o poder da Sinqia. Já no caso do lucro, não preocupa tanto, que como falamos antes, a Sinqia usa o dinheiro do caixa para fazer aquisições. Ou seja, ainda que tenha impacto no lucro, a dívida dela, pelo menos por hora, está controlada. Mas a economia retraindo é um risco. E eu também diria que os concorrentes internacionais, né? A gente falou dessa vantagem, o custo do Brasil, mas no fundo talvez ela esteja navegando ou surfando nesses mares por falta de concorrente. A hora que eles resolverem entrar, pode ser que eles consigam uma grande parte do mercado que é hoje ocupado pela Sinqia. Então fica aí os dois lados da moeda para quem pensa e quem está olhando as ações da Sinqia. Pois é, esse aspecto da economia, evidentemente, a gente teve um ano, o mundo inteiro com uma pandemia, já muitos segmentos, o setor de serviços, por exemplo, já mostra uma recuperação, o setor imobiliário também em relação a todo aquele período mais drástico de março, abril, maio, então todo mundo em recuperação, mas no saldo do ano
o resultado vai ser negativo em relação ao ano passado aqui e praticamente todos os outros países do mundo. E com isso que a gente diz que a economia está em retração, né? Mas se analisar agora em relação ao mês anterior, ou ao mês anterior, aí já é uma jornada de recuperação. Mas de qualquer forma, está feito aqui tá dado o recado, está feita a análise, sim, trouxemos elementos para a sua avaliação, para a sua reflexão, não é? Não tem exatamente como cravar o futuro, sim, que vai acontecer, adivinhar exatamente. Existe um elemento de incógnita, é lógico, não é? O que eu acho legal é que a gente fala assim, ó, são esses pontos fortes, esses são as fraquezas. E aí cada um analisa, eu acho que esse ponto forte vai sobressair a fraqueza. Ou senão, você está falando da ameaça dos concorrentes, eu acho que é mais forte do que vocês estão prevendo. Então, obviamente, não é recomendada para venda. Então, você pega aí e faz esse bem bolado. E, aliás, nós aqui fizemos esse balanço, essa análise, pegando alguns aspectos positivos, outros desafios no horizonte, mas você também pode ouvir qual é a expectativa, a perspectiva para a empresa através do que acha o próprio CEO da companhia. O presida, a Karina entrevistou no Invest News. Também vamos pedir o card para Marcelo Zanutto. Karina falou com o senhor sim, que o presida, também conhecido como Bernardo Gomes. Obrigado, Bernardo, pela entrevista ao nosso portal. E aproveitar aí para fazer o merchan. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Tem o portal que é investnews.com.br. Estamos em todas as redes sociais no Brasil e no mundo. Sim. Caso você esteja num país que não seja proibido acessar a internet, porque aí também não tem o que fazer. Mas aí também não vai estar vendo... Se estiver na Coreia do Norte... Não, mas aí também não vai estar vendo esse pedido, não tem problema. Então se você chegou essa mensagem até aqui é porque você tem internet. Sabe, até, aliás, uma curiosidade, na última viagem que eu fiz... Na Coreia do Norte? Não lá, mas na última viagem que eu fiz, que foi um voo de 15 horas... rápido. Um voo rápido. A internet funcionava no voo inteiro, aqui, com exceção daquele período de voo onde a aeronave sobrevoava o Irã. O Irã. Aí não tinha internet, Quanto não tempo? Tinha filme, não tinha nada. Não tinha filme também? Não, nada. Parava. Internet total. Mas por quê? Não, filme... Não, tinha que ter o filme. É verdade. Não, filme tinha, internet que não tinha. Conexão. Porque eu acho que eu tava respondendo stories, sei lá. E aí eu tentava conectar e falava, não, aqui não tem, vai voltar a conexão assim que terminar a fronteira com o Irã. A fronteira, o espaço aéreo do Irã. É muito uma curiosidade completamente inútil. Não, útil. Você vê que o negócio... Agora, aqui no Brasil, a internet em voo começou há pouco tempo. Os Estados Unidos tem há mais de 10 anos, que eu me lembro. E aqui também a internet cara em voo, né? Eu não sei se você viaja, primeira classe já está incluso. Mas aqui a gente paga parte. Agora a gente não pode encerrar o programa sem chamar o Giro de Notícias. E a varejista Havan, famosa pelas réplicas da Estátua da Liberdade na fachada de suas lojas, desistiu oficialmente da abertura pública de oferta de ações, mais conhecidas pela sigla IPO. Em agosto, o empresário Luciano Hang planejava vender uma fatia de cadeia de lojas. Porém, os investidores não aceitaram avaliar a companhia no valor desejado, jogando um balde de água fria em quem esperava pelo IPO. Após a Tesla divulgar o seu quinto lucro trimestral consecutivo, seu fundador Elon Musk receberá nada menos do que 55 bilhões de dólares. Esta será a quarta tranche de ações do pacote de benefícios do CEO. Musk já é a quinta pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em 91,9 bilhões de dólares, segundo a Forbes. A Waymo, uma unidade de tecnologia de direção autônoma da Alphabet, está desenvolvendo caminhões pesados autônomos nos Estados Unidos. Segundo a Forbes, os caminhões autônomos estarão disponíveis aos clientes americanos nos próximos anos. E as notícias sobre novidades tecnológicas não param por aí. A Hyundai e a empresa de transporte público Via firmaram uma parceria para lançar um serviço de robotáxi nos Estados Unidos. A parceria planeja lançar o serviço já no primeiro semestre de 2021. Muito bem, notícias devidamente apresentadas. Vamos agora para o fechamento do mercado.
O Ibovespa fechou o dia em queda de 1,4% e menos de 100 mil pontos, apesar do movimento de forte venda de ações da Petrobras e de bancos. Ao final do pregão, as empresas que tiveram as maiores altas foram Cosan, Localiza e Gerdau. Já as companhias com maior baixa foram Embraer, Santander e B3. E a moeda americana subiu 1,25% e encerrou a terça-feira sendo vendida a R$ 5,68. Com este resultado, o dólar voltou ao seu maior patamar desde o fechamento de 20 de maio. Muito bem, senhor Doni Denútil, esse foi mais um Cafeína. Espero que você tenha gostado. Adorei. Os nossos seguidoras, as pessoas que estão aqui na primeira vez conhecendo o canal, que tenham gostado, e só me resta me despedir. Sim. E deixo ao sambista mais novo o meu pedido final, que é se inscrever no canal. E não o samba morrer, como diria a velha canção. Tchau.